que eu tenho que colocar em prática na minha vida, e não, assim, a conclusão que eu tenho é que é algo, assim, até muito instantâneo, muito, né, o que a gente precisa é buscar, explorar, né, e esse entendimento eu tô tendo agora, mas eu achava que ia ser assim, pô, será que vai me transformar num robozinho, né, vai me passar uma cartilha e, ó, pega essa cartilha aqui, coloca lá que você vai ser um líder melhor, e não, o líder tá dentro de mim, né, Exato. então o seu trabalho comigo é buscar essa liderança, equilibrar, né, e no decorrer do tempo eu pude perceber que realmente valeu muito a pena ter acreditado, né, e ver que era possível que isso fosse acontecer, mesmo não tendo ideia nenhuma de tudo que ia rolar, né? Mas assim, foi ótimo. Eu estou muito grato, muito satisfeito. Essa experiência eu estou podendo compartilhar não só dentro do meu trabalho, mas com a minha família, com meus amigos, né? Tudo que eu estou aprendendo e o quanto eu estou me desenvolvendo. Então, para mim, está sendo muito bom mesmo. Eu muito Como grato. será? Vou conseguir cumprir as missões que ela está me dando? Será que é muito difícil? Será que vai aparecer para minha gerência, né? Será que eu vou gaguejar e vai aparecer lá? Então, eu tinha esses receios, né? Hoje eu não tenho mais, porque eu vejo que é para me ajudar. Exato. E tudo que está acontecendo aqui é para o meu sucesso. Exato. E eu cheguei com muitas crenças, assim, né? Crenças profissionais, crenças pessoais. Tipo assim, como eu comentei, né? Às vezes eu achava que o do outro sempre estava melhor. Olha aí. E que isso me limitava um pouco, até na questão de dar a minha opinião. E hoje eu vejo que não, acho que o meu está tão bom quanto o dos outros. O nível do profissional que está atuando com você, que tá treinando você, né, para as etapas futuras do seu cargo, da sua profissão, né, a gente já começa a ver de outra forma, né? Então, sem dúvida, eu acho que é um divisor de águas, sim, realmente, né? Está agregando bastante. E se eu pudesse continuar, né, certamente eu estaria continuando. Eu lembro que meu pai falava para mim que pedir ajuda era fraqueza. Olha aí. Né? Então eu falo, meu filho, eu pedir ajuda de alguém é fraqueza, né? Você consegue resolver as coisas por si só, né? Que era a consciência que meu pai tinha, né? Isso mesmo. E quando você trouxe um pouco mais de clareza de entender que ninguém faz nada grande só, e pedir ajuda não é fraqueza, o que eu falo até que é uma grande força, né? Mesmo. Às vezes a gente fala, pô, tu é fraco pro cara pedir ajuda, o cara tem que ser muito forte. Tem mesmo, olha o orgulho. Então, assim, né, eu sempre falo isso, né, eu até falo pra minha mulher, cara, quer ser forte? Quer? A última palavra é tua? Então fala, eu preciso de ajuda. Isso mesmo. Eu preciso de ajuda, né, então assim, só que às vezes é aquele nível de consciência, às vezes a gente acha que faz uma coisa, só que a gente acha que tá certo, só que quando vai levando a nossa consciência, a gente fala, pô, cara, realmente isso aqui é novo pra mim, então eu não vou conseguir acessar só. Exato. Né? Então, eu acho que esse ponto, tu quer ser forte, tu quer ser orgulhoso, então fala bem alto, eu preciso de ajuda. Exato. Olha, eu identifiquei alguns gaps, eu fui trabalhando isso junto com a equipe, né, então já estou executando isso, né, identifiquei também algumas coisas que eu preciso fazer para mim mesmo. Mas eu consegui verificar o resultado disso, a importância disso, a profundidade do processo em si, como a gente começa a se conhecer, né, quando o processo vai sendo desenvolvido, e ele é muito importante, muito eficaz. Então, minha visão do coach era assim, não era que eu era uma pessoa que queria lhe ajudar, uma pessoa que só falava de boca para fora, com o intuito de receber o reconhecimento que ele é o cara, não que eu sou o cara. Olha só. Né? E com você, com a mentoria com você foi diferente, porque você deixou com que eu fosse fazendo, né? Você vai indagando, vai questionando, e eu iria fazendo o processo. Não só falar, faz isso, faz aquilo, não. Você pegou na mão, realmente, eu agradeço a paciência de pegar na mão ali, basicamente, e fazer o negócio acontecer. Isso foi importante, foi muito bom. Eu soube, né, que ia participar, eu falei, caramba, eu vou perder meu tempo. Olha aí. Eu queria estar fazendo uma coisa mais produtiva, e eu vou estar participando disso. Não, eu vou porque é uma exigência da empresa. Mas a gente passa a perceber que esse bate-papo, né, porque é um bate-papo, é uma ajuda muito importante, você passa a se conhecer mais. Levantando pontos que você no dia a dia não percebe, né? Você não tem aquela capacidade de parar
e pensar, caramba, eu estou fazendo isso e isso não está correto, no sentido de que a forma como eu estou agindo, em vez de ajudar, muitas vezes prejudica. Então, quebrou um paradigma, a questão de fazer essas sessões. Muitas vezes a gente que é muito adepto da praxis, né, do prático, achar que isso é uma perda de tempo e, sinceramente, não é. Porque a gente passa a se conhecer mais. Você começa a ver que muitas coisas que você pensa é o que acontece com muitas pessoas. Então, quebrei esse paradigma, esse preconceito, posso dizer que era um preconceito. É uma ferramenta muito boa, porque assim, a gente está tendo orientação de pessoas com expertise nesse segmento, né? No caso, você, uma pessoa que tem bastante experiência e que já sabe o que fazer, tendo em vista o que eu te passei, tu já consegue direcionar o que a gente precisa fazer para melhorar os pontos. Então, tendo essa informação de uma pessoa com experiência, é mais fácil do que tu ir sozinho para tentar desenvolver alguma atividade sem ter norte, sem ter direcionamento. Um pouco nessa linha de reconhecimento e de compreensão, né? Você compreende quem você é, ou seja, primeiro você passa por acho que é isso, você passa por um passo de aceitação e de reconhecimento. Então, quando você reconhece o que você é, o que você faz e como você faz, você tem a capacidade de melhorar os seus resultados, né? Ou seja, de fortificar o que você já faz bem e melhorar o que você não faz tão bem. E dessa mesma forma, acho que reconhecer o seu time, tanto os seus pares e como as pessoas que trabalham com você. Você começa a aceitar eles, enxergar eles também de uma maneira, acho que mais transparente ou mais simples, e poder trabalhar os pontos positivos e não tão fortes dos colaboradores, e acho que isso faz você ter um time muito mais forte. Acho que reconhecimento é o mais importante, né? Essa leitura, isso faz uma diferença gigantesca. Bom, acho que aí deu um fortalecimento, né, naqueles gaps que eu tinha, né, que é conhecer mais a minha equipe, delegar mais, né, a atividade para a minha equipe, dar mais oportunidade e o principal, acho que ouvir mais, né, a dificuldade que eles têm no dia a dia. Bom. Então, Márcia, a mentoria foi muito interessante, assim, né, trouxe muitos conhecimentos, uma troca, né, de experiência bem bacana. Você trouxe bastante clareza, né, para algumas questões que para mim ainda estavam meio obscuras, né, e algumas dificuldades que eu tinha, né, de lidar com alguns sentimentos, comportamentos, né, e algumas visões que eu precisei fazer reflexões. Me ajudou em vários aspectos, né, principalmente a entender algumas situações em que eu não estava conseguindo enxergar. Por exemplo, um dos exemplos é sobre gestão de emoções, né? Fantástica. Como lidar, algumas dicas que foi passado, como atuar. Então, e é um déficit dentro de todo o meu aspecto da liderança que eu tenho, né? Lidar com as situações. Então, me ajudou bastante nesse processo. Olá, tudo bom com você? É Márcia aqui falando, um baita prazer de estar com você aqui de novo na nossa terceira aula, o nosso terceiro encontro. E aí, você foi lá e estudou o material? E aí, Olívio, deu tempo de estudar o material? Pouquinho. E você aí, você conseguiu estudar o material, olhar? Hoje nós vamos falar como superar os principais obstáculos que te impedem de atingir, sim, o seu próximo nível, de você ser reconhecido na empresa onde você trabalha. Então, super bem-vindo. Se você chegou aqui conosco hoje, é sinal que você está altamente comprometido com o seu resultado. E qual o nosso propósito de estarmos aqui fazendo esse trabalho? Eu falo que o meu propósito de vida, onde está a dor, né? Aonde nós vivemos a dor, o veneno, tá? O antídoto. Por eu ter sido líder muito nova, por eu ter sofrido muitas dores no decorrer da minha carreira, eu falo que eu tenho a missão de ajudar líderes
a terem seus melhores resultados, mas terem os seus melhores resultados de uma forma com que ele consiga explorar o seu melhor talento e os talentos genuínos das pessoas com quem ele trabalha, porque, consequentemente, ele vai ter grandes resultados. Faz sentido o que eu estou dizendo, Lívio? Perfeito! O que nós falamos na nossa primeira aula? Nós vamos revisar aqui o material, tá, gente? A nossa primeira aula, nós tratamos das 3 verdades absolutas que os líderes acreditam, só que não eram verdades absolutas. Será que tratar todo mundo igual é uma boa coisa? A gente viu que não, porque a forma com que você trata o outro é validando com as suas experiências, com a sua vida, com o formato que você teve de programação. Quando eu entendo isso, eu crio um rapport. O que é rapport, Márcia? Eu crio uma conexão com a pessoa, onde eu vejo a forma que a pessoa tem de melhor resultado. E aí nós conseguimos gerar conexões. Tá fazendo sentido? Evitar conflito a todo momento. Será que é uma boa alternativa? Este foi uma das verdades que nós falamos. Só que, se eu evito o conflito, pode ser que eu não tenha o melhor resultado na minha história. Conflito não é negativo. Eu tenho que começar a entender que as pessoas têm opiniões diferentes e tá tudo bem. O que eu preciso? Garantir que nós estamos extraindo o nosso melhor. E neste momento, gente, eu falo que não é fácil, tá? Mas nós trabalhamos o nosso ego. Nós temos um propósito muito claro. Eu não tenho um apego à minha ideia. A minha ideia é colocada na mesa, mas pode ser que não seja a minha ideia a melhor naquele momento. Então eu tenho que aprender a abrir mão, para que eu aceite a outra opinião. Mas muitas vezes o que acontece? A pessoa, ela é agarrada na ideia dela. Tô falando aqui igual os mineiros que trabalham comigo aqui, muito engraçado. A pessoa é agarrada na ideia dela e se for outra diferente, ela não aceita. Então, trabalhar essa inteligência emocional vai fazer com que você trabalhe melhor nesta gestão, olhar conflitos de forma diferente. Lembra que eu falei na primeira aula? Se você não assistiu, vai lá. Se você tem na mesa, né, a gente falou sobre isso, a inovação e a criatividade, ela não senta na mesma mesa aonde você tem aquele medo de errar, aquela pessoa que é tabulada. O que acontece nesse momento? Você não tem probabilidade de aprendizado. E o aprendizado para novas ideias só não erra quem não faz, não é verdade, Olívio? Olha aí que interessante, só não erra quem não faz. Então, nós temos que aprender a fazer, só que eu olho de uma outra perspectiva, não é errar sempre na mesma coisa, porque aí não é inteligente, né, gente? O que eu estou aprendendo com os meus erros e como que eu posso extrair o melhor? Será que eu estou utilizando os meus erros, inclusive, para ser fonte de treinamento, para revisão de processo, para atendimento, para ferramentas que eu preciso na minha empresa? E, é claro, para revisar a performance dos meus colaboradores, tudo tem um propósito e um porquê, tá bom? A última é o microgerenciamento, aquela pessoa que olha o detalhe. Será que olhar o detalhe realmente é o que dá resultado? E nós vimos que não. Por quê? Porque se eu estou olhando o detalhe, pode ser que eu não esteja, e eu contei o poder da minha história lá na aula 1 também. Eu era assim, eu era uma pessoa tremendamente controladora, eu era uma pessoa que tinha que passar para minha mão tudo, porque eu tinha um problema seríssimo de confiar no outro. Mas enquanto eu trabalhava nesse formato, eu estava trabalhando como uma líder operacional. Quando eu entendi o que estava me travando, eu consegui verdadeiramente ter um salto na minha carreira. Eu comecei a delegar atividades e usar o meu psique exatamente para aquilo em que eu poderia contribuir mais rapidamente. Eu gosto muito, e isso eu trago como um conhecimento e fazendo analogias, tá?
Quem aí conhece o Rogério Ceni? Ele é e foi um grande goleiro, né, de um time aqui de São Paulo, do Futebol Clube. O Rogério Ceni, ele foi contratado para ser goleiro. Só que lá para as tantas, ele era um goleiro tão bom e nos tempos de folga, ele começou a bater falta. O que significou isso? Ele começou repetição, leva à excelência, tá? Isso nós somos seres de hábito e comportamento. Ele começou a se destacar. Mas o que você está querendo dizer com Rogério Ceni, liderança, Márcia, bater pênalti, falta? O que você está querendo dizer com isso? Muitas vezes nós fomos contratados para sermos excelentes goleiros. Só que essa atividade me gera dor, pode ser que eu não tenha uma habilidade, uma competência para aquilo que verdadeiramente deveria estar sendo entregue. E aí adivinha o que o ser humano faz? Gerou dor, eu quero afastar. E você começa a ir buscar outras atividades. O que você está falando com o exemplo do Rogério Ceni? Ele poderia começar a bater falta se ele fosse um péssimo goleiro? Será que seria uma boa sugestão, Olívio? Ele nem está sendo um bom goleiro e já querer bater pênalti? O que falta, né? Não, né? Não é bom. O que significa isso? Como eu sou excelente naquilo que eu faço, eu vou dar um surpace. O que eu estou querendo alertar você? Garanta que aquilo que você foi contratado para fazer, você está fazendo. E é claro, ninguém está falando que você tem que estar limitado àquilo que você foi contratado, porque o seu diferencial vai ser nas iniciativas e inovações que você vai ter. Olha que baita sacada. Então, quanto mais eu faço a minha atividade bem feita, melhor eu vou fazer outras atividades. Então, verdades absolutas que a gente tem que aprender. Na segunda aula, nós fomos mais no detalhe. Né? O que significa? Qual é o método validado e utilizado por líderes de grandes corporações para converter talentos em resultados? E nós vimos em detalhes como nós temos a formatação, até mesmo eu chamo, né, da nossa programação mental. Quanto isso pode me trazer um impacto significativo na minha vida se eu não olhar isso de uma forma muito detalhista. É interessante porque eu sempre falo, né, Olívio? Imagina, eu falo que eu vou jogar esse celular, eu vou deixar ele cair. Nós somos regidos numa lei uma lei da gravidade. Se eu soltar esse celular, ele vai cair sim ou não? Aí pode ser que algumas pessoas, né, falam, não, Márcia, não vai cair. Eu falo, olha só, você acreditando ou não, se eu soltar esse celular, ele cai. O que você quer dizer com isso? Que tem coisas que se eu não vejo, se eu não trabalho, pode ser exatamente aquilo que seja a sua barreira para o seu próximo nível. Por exemplo, eu sou uma pessoa tremendamente cognitiva. Eu trabalho com baito grau técnico, conhecimento fantástico, mas eu não sei lidar com pessoas. Eu não sei expor a minha opinião. E foi um exemplo também que eu dei. Há um tempo atrás eu atendi um liderado que ele falou exatamente isso, um baita de um profissional. Só que na hora dele expor as ideias dele, excelente, tá? Então não é falta de conhecimento técnico. Ele é excelente no que ele faz, mas ele tem muito medo do julgamento. E esse medo do julgamento faz com que ele se paralise, ele não fale, ele não divulgue o conhecimento. Então, o que você está querendo dizer? Pera lá, se nem você está sendo porta-voz da sua entrega, como que você quer que o outro veja o seu resultado? Tá fazendo sentido? Assim. Então, nós precisamos entender, lembra um outro exemplo fantástico. Líder, executor, a maioria dos líderes executores. O que acontece? São pessoas muito focadas em resultado, são pessoas diretas e objetivas. Em algum momento ela vai atropelar as pessoas. Quando você está falando assim, Márcia, atropelar? Se ela não tiver presente, ou seja, se ela não estiver fazendo de propósito, em algum momento pode ser que ela se perca e ela atropele. Por quê? Porque ela está tão focada em resultado, em fazer as coisas acontecerem, que isso pode acontecer. Quando eu entendo, Márcia, que isso é um gatilho emocional, que eu posso trabalhar com isso, eu consigo mudar,
consegue. Foi exatamente isso que aconteceu com o baita de um liderado que eu tenho. Excelente resultado. Só que ele tinha que ficar enjaulado. Por quê? Porque muito impacto com pessoas. E eu vou dizer que é uma das maiores dores que nós estamos enfrentando na atualidade. E líder, ele tem um efeito Tetris. O que é esse efeito Tetris, Márcia? Foi feito um teste na Universidade de Harvard, onde alguns alunos foram submetidos àquele joguinho Tetris. Já ouviu falar, Olívio, daquele joguinho Tetris? É que vai caindo, né, todas as pecinhas. A pessoa submetida nesse joguinho do efeito Tetris, depois de um período, ela enxerga o mundo como se ele estivesse caindo em blocos. E o que acontece com alguns profissionais? Olha que interessante, gente, anota aí, isso é muito interessante. Alguns profissionais, ele não consegue perder esse efeito Tetris no resto de todos os papéis que ele executa. Dá um exemplo. Auditores, Olívio. Auditores, quando eles vão em uma empresa começar uma auditoria, geralmente eles estão indo buscar oportunidades de melhoria nessa empresa. Buscar erro, concorda? Sim. Perfeito se ele usasse esse efeito Tetris só para o lado profissional. Ele seria um excelente profissional que busca erros. Mas e se eu te falar que ele começa a ver erros em todas as áreas da sua vida? Aí, tá fazendo sentido o que eu tô dizendo? Muito, né? E aí, ele vira uma pessoa tremendamente crítica, que vê erros em todos os lugares. Inclusive, no livro Harvard, O Jeito de Ser Feliz, é impressionante, depois a gente coloca no grupo também, Olívio, eles fizeram esse teste e uma mulher, ela era casada com um analista, com um contador. E na hora que ele foi fazer com ela, sabe aquelas discussões de relacionamento, ele fez uma planilha de Excel naquilo que ela precisava mudar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas têm formas diferentes de agir. Se eu não entendo, eu acho que o ser de luz nasceu para me importunar e não só isso, tá? Então, isso tudo foi discutido na aula 2. Vai lá entender o porquê realmente tem essa consistência. Não é Márcia falando, são PhDs. É um estudo muito forte sendo feito hoje. E isso tudo impacta seu resultado. Aula de hoje: como superar os nossos principais obstáculos que te impede de se tornar um líder altamente valorizado. E aí nós pedimos, né, para que vocês respondessem à pesquisa, para nós ouvirmos aqui quais eram as suas principais dores, o que é obstáculo para vocês, como que você pode ter melhor resultado na sua história, como que a gente pode sermos um líder estratégico, inspiradores, convertendo o seu próprio talento único e da sua equipe em resultado. Antes de nós irmos para as perguntas, eu quero mostrar para vocês que eu tive alguns mentorados em que eles questionavam, em que ele não conseguia ter tempo para estudar. Márcia, fazer essa mentoria, eu não tenho tempo, isso não é importante para mim. E pedir ajuda, nem pensar. Vamos ouvir o que alguns mentorados falavam, né, a respeito da mentoria. Eu quero dividir com vocês, porque pode ser exatamente esse seu ponto de atenção. Vamos lá? Espera lá, vamos para a tela. Vamos entender o que o Cleodualdo dizia. Quando eu soube, né, que ia participar, eu falei, caramba, eu vou perder meu tempo. Olha aí. Perder tempo. Uma coisa mais produtiva e eu vou estar participando disso. Não, eu vou porque é uma exigência da empresa. Mas a gente passa a perceber que esse bate-papo, né, porque é um bate-papo, é uma ajuda muito importante, você passa a se conhecer mais. Levantando pontos que você no dia a dia não percebe, né? Você não tem aquela capacidade de parar e pensar, caramba, eu estou fazendo isso e isso não está correto, no sentido de que a forma como eu estou agindo, em vez de ajudar, muitas vezes prejudica. Então, quebrou um paradigma a questão de fazer essas sessões. Muitas vezes a gente que é muito adepto da praxis, né, do prático,
achar que isso é uma perda de tempo e, sinceramente, não é. Porque a gente passa a se conhecer mais. Você começa a ver que muitas coisas que você pensa é o que acontece com muitas pessoas. Então, quebrei esse paradigma, esse preconceito, posso dizer que era um preconceito. Eu lembro que meu pai falava para mim que pedir Olha ajuda só. era fraqueza, Olha aí. né? Uhum. Então, fala, meu filho, eu pedir ajuda de alguém é fraqueza, né? Você consegue resolver as coisas por si só, né? Que era a consciência que meu pai tinha, né? Isso mesmo. E quando você trouxe um pouco mais de clareza de entender que ninguém faz nada grande só, e pedir ajuda não é fraqueza, o que eu falo até que é uma grande força, né? Mesmo. Às vezes a gente fala, pô, tu é fraco pro cara pedir ajuda, o cara tem que ser muito forte. Tem mesmo. Olha o Então, orgulho. Uhum. então, assim, né, eu sempre falo isso, né, eu até falo pra minha mulher, cara, quer ser forte? Quer? A última palavra é tua? Então fala, eu preciso de ajuda. Isso mesmo. Fantástico. Uhum. Eu preciso de ajuda, né, então assim, só que às vezes é aquele nível de consciência, às vezes a gente acha que faz uma coisa, só que a gente acha que tá certo, só que quando vai levando nossa consciência, a gente fala, pô, cara, realmente isso aqui é novo pra mim, então eu não vou conseguir acessar só. Exato. Né? Então, eu acho que esse ponto, tu quer ser forte, tu quer ser orgulhoso, então fala bem alto, eu preciso de ajuda. Exato. Como que será? Vou conseguir cumprir as missões que ela está me dando? Será que é muito difícil? Uhum. Será que vai aparecer para minha gerência, né? Será que eu vou gaguejar e vai aparecer lá? Então, eu tinha esses receios, né? Hoje eu não tenho mais, porque eu vejo que é para me ajudar. Exato. E tudo que está acontecendo aqui é para o meu sucesso. Exato. E eu cheguei com muitas crenças, assim, né? Crenças profissionais, crenças pessoais. Tipo assim, como eu comentei, né? Às vezes eu achava que o do outro sempre estava melhor. Olha aí. E que isso me limitava um pouco, até na questão de dar a minha opinião. E hoje eu vejo que não, acho que o meu tá tão bom quanto o dos outros. Mas eu consegui verificar o resultado disso, a importância disso, a profundidade do processo em si, como a gente começa a se conhecer, né? Quando o processo vai sendo desenvolvido, e ele é muito importante, muito eficaz. O nível do profissional que está atuando com você, que tá treinando você, né, para as etapas futuras do seu cargo, da sua profissão, né, a gente já começa a ver de outra forma, né. Então, sem dúvida, eu acho que é um divisor de águas, sim, realmente, né, está agregando bastante. E se eu pudesse continuar, né, certamente eu estaria continuando. Então, minha visão do coach era assim, não era que eu era uma pessoa que queria lhe ajudar, uma pessoa que só falava de boca para fora, com o intuito de receber o reconhecimento que ele é o cara, não que eu sou o cara. Olha só, a gente tem vários depoimentos aqui, poderíamos ficar aqui falando muito, né? E é claro, a gente fala de tempo, é o que nós temos de mais precioso na nossa vida. Mas você é o ativo que é mais precioso na sua vida. Será que eu estou investindo o tempo no meu próprio desenvolvimento e treinamento? Então, faça a sua reflexão. O quanto verdadeiramente o seu tempo é precioso, mas você está utilizando ele ao seu favor. Olha só, pedir ajuda é fraqueza. Será que eu consigo resolver tudo por conta própria? Pode ser que eu consiga resolver tudo por conta própria. Será? Em alguns momentos, é aquilo que eu falei, né? Até o rei Salomão dizia que a maior sabedoria é você aprender com o erro do outro e não com o seu. Então, se existe um passo a passo, se existe uma forma de você chegar mais rápido, por que eu não vou nessa forma? Porque eu vou insistir, né? E acabar perdendo mais tempo, sendo que é aquilo que nós temos de mais precioso, né, Olívio? E também, né, aquilo que nós estamos falando. Mas será que eu vou conseguir acompanhar o treinamento? Será que eu vou fazer? Quais as ferramentas, né? E a gente consegue ver a importância de quando você tem uma forma, um jeito de entrega. E é claro, neste momento eu entendo que muitos de vocês estão pensando, tá, Márcia, como que eu posso ter acesso a mais informações? O que você está falando da liderança Outlier? Eu vou, nesta aula de hoje, dizer para você
como você pode ter acesso a esse produto que nós temos, a liderança Outlier. E é importante, se você está comigo até agora, você é uma pessoa que está super comprometida com o seu resultado. E já entende que você pode ir para um próximo nível. Então, espera que nós vamos te mostrar como você pode alcançar esse próximo nível e ter uma pessoa que vai estar com você nesse passo a passo. Tá, mas me diz um pouco mais, como o líder Outlier vai me ajudar? E reforçando, primeiro criando uma cultura de excelência. Você precisa ter esse foco de ter esse empoderamento. Muitas vezes, né, Olivia, a gente falou isso na segunda aula, a pessoa, ela não se sente merecedor, ou ela não se sente, até o vídeo do Gandula, né, que nós comentamos, né, Márcio, um Gandula, sim, mas a gente replica isso para toda a nossa história. Quantas vezes, mesmo antes de eu tentar, eu já descarto uma possibilidade. Então, vamos ter uma cultura de excelência. O seu nome é o seu selo de qualidade. Alinhamento estratégico, saber exatamente aquilo que eu preciso fazer. E ter um desenvolvimento individual, um foco no meu crescimento. Garantir que eu tenho oportunidades de aprendizado para o meu sucesso. Tá, e falando um pouco mais na liderança Outlier, que é o nosso treinamento, foi aquilo que eu aprendi e é o passo a passo que eu usei na minha carreira para ter uma transformação de uma gestora operacional para uma diretora global de TI, tendo mais de 1.200 colaboradores ao longo no mundo inteiro, né? E como que eu consegui sair de uma pessoa tão controladora para poder ser uma líder que delegava, que conseguia ter foco, produtividade e tinha vida, sendo que antes eu não tinha. É impressionante e a gente se questiona muito. Eu sempre falo com alguns mentorados, né? Ele fala, nossa, Márcia, mas eu tô cheio de coisa para fazer. Eu falo, olha, se tudo é urgente, nada é urgente. Se você não priorizar aquilo que você precisa fazer, você nunca vai ter resultado. Se você, na função que está, e não desmerecendo, tá? É cargos e salários, responsabilidades que cada um tem e todos são importantes dentro da empresa. Mas imagina, se você, no nível de gestão, supervisão, diretoria está com esse problema, imagine se você fosse o presidente da empresa. Você não dormiria, você viveria o tempo inteiro com estado de alerta. Então a gente tem que aprender a lidar de uma forma. Como, Márcia? Construindo uma equipe que vai te trazer entrega. Mas primeiro começando com você mesmo. E começando comigo mesmo, você está querendo dizer o quê, Márcia? Autoliderança. Ninguém lidera ninguém se não souber lidar né, com ele próprio. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender é a minha autoliderança. Compreender meus valores, minhas metas e a minha capacidade de motivar a mim mesmo. Quantas vezes, né? Eu acho que essa é uma das perguntas que a gente tem. Eu não estou motivado, Márcia, mas eu tenho que motivar a minha equipe. E é uma responsabilidade da liderança. Em alguns momentos, você tem que ter alguém que você tenha como um mentor, alguma pessoa que você vai trocar experiência, e pode ser que não sejam os seus liderados, porque se você desmotivar essas pessoas, como que o resultado vai chegar? Olha que interessante, você tem uma baita de uma responsabilidade. Então eu tenho que aprender a lidar com a minha inteligência emocional. Para quê? Para eu inspirar pessoas. Olha que interessante. 2, uma liderança assertiva. Comunicar com clareza, influenciar positivamente, garantir realmente que eu estou construindo relacionamentos fortes. E o terceiro pilar, estabelecer objetivos, delegar tarefas, monitorar progresso. Tá fazendo sentido? Passar rapidamente só para vocês entenderem. Pilar 1, autoconhecimento, autoconsciência, entender as minhas fortalezas, minhas fraquezas. E é interessante que nesse pilar 1 é onde nós vamos entender o nosso perfil comportamental. É onde você vai entender o seu perfil comportamental e vai ter uma ferramenta para utilizar com sua própria equipe. Então, eu começo comigo para eu poder aplicar com o outro.
Autenticidade. O que você está querendo dizer com isso, Márcia? A persistência, a determinação para entregar desafios, inspirar a equipe, ser um líder que verdadeiramente atua em situações de conflitos, mas não despirocando. Um líder que verdadeiramente consegue se manter centrado, focando na solução e não nos problemas. Tem líderes que na hora de um baita de um problema, ele se sente do lado de fora da equipe. Ele se sente cobrando e ele não está à frente da equipe para resolver aquilo que precisa resolver. Visão estratégica, ter claro o alinhamento de expectativa, estabelecer objetivos. Pilar 2, comunicação eficaz, expressar suas ideias com clareza. Lembra, a gente tem uma baita de uma dor. Eu falei até, Olívio, que eu posso ir em qualquer empresa fazer treinamento, né? Eu comentei isso com você. Mas um ponto fundamental que sempre tem oportunidade de desenvolvimento nas empresas é a comunicação. Por quê? Porque as pessoas veem e sentem de forma diferente. Quando você aprender como o outro sente e como isso pode reverberar na atitude, ele não está fazendo isso para te afrontar. Muitas vezes é o que ele tem para dar. Eu sempre falo isso. Olívia, o que tem dentro desse copo? Água. Se eu pegar esse copo e jogar em você, o que vai cair em você? Água. Fato, né? Água que vai cair em cima de você se eu pegar esse copo e jogar. Nós não temos essa consciência que o outro só dá aquilo que existe dentro dele. Pode ser que o grau de maturidade dele ainda está em fase de evolução. O que eu preciso aprender que eu não aprendi? Então, você como líder, você tem que ser o exemplo. Você precisa entender quais são os seus gatilhos emocionais. O que eu aprendi que pode estar me disparando um gatilho emocional. Eu trabalho, inclusive, com técnica de PNL, com os meus mentorados, falando, tem que aquele momento que você tem que ficar quieto e ouvir. Cria uma forma que você vai fazer um gesto no seu corpo, uma forma que você... Programação neurolinguística, gente, fato. Você consegue fazer isso. Ao invés de eu falar, eu penso, porque depois de palavras ditas, já foi. Faz sentido? Influenciar positivamente, a gente está falando aí de Chief Happiness Office, as empresas estão buscando esses profissionais hoje que têm uma visão clara, desafiadora, construção de relacionamento. Adianta eu ser um baita de um executivo, de um técnico maravilhoso se eu não consigo divulgar os meus resultados? E número 3, né, a gestão eficaz, definir metas, delegação. Eu falo que você tem que fazer uma lista, faz aí essa sua lista. Quais são as atividades na sua empresa que só depende de você? E faz uma lista de todas as atividades que você faz. Você vai ver que na maior parte das vezes, você está com 80% de atividades que poderiam ser divididas com outros. E 20% só que é efetivo, que é aquilo que você vai trazer resultado para o seu dia a dia. Quando você não tem essa clareza, eu não tenho tempo, olha só, né? Olha a baita da dor que a gente traz. Se tudo é urgente, nada é urgente. Monitorar o seu progresso. Ninguém tem resultado se não for através de métricas. Se eu não consigo medir, logo eu não consigo melhorar. Se eu não trabalho com metas para eu ter um acompanhamento, saber fazer um plano de desenvolvimento individual. O que é isso, Márcia? Se eu não estou entregando resultado, como que eu faço esse meu PDI? E é interessante que a maior parte dos profissionais, elas esperam um líder vir para ela e fazer. Quem é responsável por sua carreira, Olívio, se não for você mesmo? Aí, o Olívio está fazendo aqui, assim, gente, só para vocês entenderem, no bastidor. É claro, somos nós mesmos. Então, eu tenho que ter essa habilidade e essa competência. Olha, um ponto de atenção. Ser humano, aí, olhando aqui, ó, vem cá, presta atenção em mim. Ser humano é egóico. O que você quer dizer com isso, Márcia? Isso é ruim? Isso é bom? Não é ruim nem bom, mas nós precisamos entender que quem é o centro do seu universo, por mais que você tenha pessoas que você ame, sua família, seu filho, genuinamente, a sua vida se refere a você.
Então, a todo momento, eu vou olhar para mim, eu vou olhar para o meu umbigo, para verificar quais as oportunidades que eu tenho de melhoria. Se eu entendo quais são os meus gatilhos, logicamente, eu vou começar a entender como é o perfil comportamental do outro, os gatilhos do outro. E uma das coisas, celebrar, né, reconhecimento. Mas pera lá, se eu sou um baita de executor e eu fui assim, tá, gente? Muito fortemente. Se eu me cobro muito, eu posso estar entregando o dobro. Eu não celebro a minha conquista, porque sempre eu penso que eu posso melhorar. E adivinha como eu trato o outro? Eu acabo reconhecendo o outro se eu não trato nem a mim mesmo com reconhecimento? Um ponto muito importante nesse slide é as empresas já falavam muito dos soft skills, hard skills. O que é isso? Soft skills, habilidade de relacionamento, colaboração, negociação. Hard skills, a parte técnica, aquilo que você coloca no diploma. Importantíssimo um como o outro. É claro que você não vai se candidatar a uma vaga, né, Olívio? Que você não sabe aquilo que você tem que fazer. O conhecimento, hard skills, eu falo que é o seu acesso ao play. Para você entrar em qualquer lugar, você tem que ter. Eu vou me candidatar numa vaga que fala inglês, se eu não falo inglês, o mínimo que eu preciso é ter o conhecimento técnico. Mas hoje, além do hard e soft skills, as empresas estão buscando profissionais que tenham o deeper learning. O que significa isso? Ela se conhece, olha que interessante, ela sabe se dar o valor, ela tem um autoconhecimento, uma autoestima, uma autoconfiança, ética, honestidade. O que você está querendo falar com tudo isso? Autoavaliação. Quando você é um profissional que você entende o seu valor, o jogo muda de figura ou não? Total. Muda de figura, porque você sabe a diferença que você pode causar naquele lugar onde você está. Mas se nem eu valido a minha competência, como que eu espero que o outro faça? E a maior parte das vezes nós estamos buscando essa validação no externo. Olha só, gente, eu poderia ficar aqui horas e horas falando com você, mas se você está aqui comigo até agora, eu tenho certeza que você está se questionando. Márcia, como que eu faço para ter algo além dessas 3 aulas que você deu agora? E é para você que é um profissional comprometido, que verdadeiramente quer mudar o seu histórico, que quer aprender a lidar com pessoas no seu âmbito profissional e pessoal, que não quer sofrer em ver pessoas sendo promovidas o tempo inteiro e você não. Olha só, e a gente abordou aqui algumas das perguntas que vieram para nós, algumas grandes dores, e muitas delas é exatamente isso. Márcia, como é que eu consigo conquistar o respeito dos meus liderados e do meu líder acima? Primeiro, valorizando aquilo que você faz e seja justo. Você contrataria você? Como que você se avaliaria se você fosse o seu líder? Qual seria a sua nota de 1 a 10? Lembra? Falei na primeira aula, né, Olívio? Ninguém quer, aí eu vou falar novamente, pessoas medianas. Por quê? Porque a média, o que acontece? Eu sempre vou estar lá me conformando com pouco, mas quem disse que é para você se conformar com pouco? E aí vem o nome outlier. Eu fiz um treinamento que é o Lean Six Sigma, né? É um treinamento de empresas automobilísticas que fizeram na época, veio da Toyota, o conhecimento do Lean, e nós utilizamos para evitar desperdício. E um líder outlier, ele evita desperdício, ele tem foco, ele sabe a estratégia, ele sabe aquilo que ele quer para a história dele. Ele não é uma pessoa que aceita uma situação morna. E aí, como você quer ser reconhecido? Esta é a pergunta que você quer fazer. E até quando? Se não for agora, é quando? Olha que interessante. Se não está doendo agora, vai doer quando? Quando você deixar de dar oportunidades, e aí oportunidades que eu estou dizendo, até mesmo financeira para minha família. Porque se você crescer profissionalmente, isso vai ser revertido para a educação do seu filho,
para você ter uma família mais estruturada. Então, eu falo que desenvolvimento e crescimento profissional está alinhado com aquilo que você coloca como objetivo na sua história. Mas para isso, tem coisas que eu preciso aprender, porque pode ser exatamente aquilo que está te travando. E eu gosto de falar como psicanalista, porque numa psicanálise, e tá tudo bem, eu não estou falando para você deixar de fazer ou não fazer, você vai ouvir a pessoa em alguns momentos, só que pode ser que você fique anos fazendo algumas atividades se você não tiver um profissional que te diga, traga para a consciência isso que você está fazendo, como você vai mudar isso. E o que nós estamos falando é de aceleração. Você viu os resultados que nós apresentamos aqui ao longo dessas 3 aulas. E é o que eu te disse. O que nós temos de oportunidade para você que quer ir mais para frente? Para você que entende que você merece mais. Não é para nós. Eu já vivi isso, viu, Olívio? E eu sei que dá certo, porque eu usei comigo. E eu utilizo essa metodologia com N mentorados. Cada dia nós temos um depoimento que a gente recebe, onde a pessoa fala, nossa, Márcia, caiu uma baita de uma ficha, me tirou uma visão. E qual é o entregável que você vai ter? Eu falo, gente, essa é a primeira turma da Liderança Outlier. E para ser a primeira turma, nós estamos fazendo uma forma, e não é papo de vendedor, porque nem vendedor eu sou. Aliás, falar de frente para a câmera, para mim, foi um baita de um sacrifício, não é, Olívio? Olívio sabe. Mas eu tive que quebrar esse paradigma, porque eu tenho uma missão mais forte do que eu. A minha missão é fazer pessoas não sofrerem o que eu sofri na minha vida. Será que eu preciso olhar para trás? Graças a Deus, o meu filho está com 24 anos, está bem formado, mas eu consigo recapitular o tempo que eu não fiquei com ele? Eu consigo voltar para o passado e olhar para a minha história e falar, puxa vida, eu poderia ter feito coisas diferentes que eu não fiz? Eu não consigo. E eu não gostaria que você sentisse em alguns momentos essa dor. E nem que colocasse situações que você não consiga lidar no seu dia a dia. Então, aprender com a experiência do outro é o que realmente é fantástico. E nesse primeiro grupo, a gente está fazendo algo inédito. Olívio, você realmente me fez fazer algo inédito aqui. A gente tá... E por que eu falo? Porque eu dou aula no MBA do Sebrae, eu faço mentoria em empresas, eu faço mentoria individual. Isso que nós vamos mostrar aqui agora é para esse produto inicial. Então, olha só qual o entregável que você vai ter. Você vai ter aulas ao vivo. O que significa isso? Você vai poder tirar suas dúvidas. Mensalmente, nós vamos entrar todo mundo no grupo e nós vamos ter 5 encontros. Nós vamos ficar quase 1 ano juntos. Olha só. Então, é um baita de uma oportunidade para você ter resultado. E eu vou te dizer que em algumas mentorias, quando a pessoa realmente começa a fazer o treinamento, ela já tem resultado na 2ª sessão. Eu estou falando para você que você vai ficar 5 sessões. Nós vamos estar junto. Eu vou estar lá na sala ouvindo qual é a sua dúvida. O meu time vai estar junto, a gente vai estar mapeando isso. Nós vamos ter uma comunidade no Telegram. Por que Telegram, Márcia, e não WhatsApp? Porque tem uma limitação, foi isso que vocês falaram, né, Olívio? Mas se mudar, a gente vai avisar vocês. Mas o Telegram, ele não tem, quando você entra no grupo, você não perde as mensagens anteriores. É isso mesmo, né, bonito? Olha lá, tá me falando aqui também. E aí você pode ter uma interação com tudo que já foi dito. Além disso, nós temos o material que você vai ter acesso. Você vai ter acesso a ferramentas. Não é só o material teórico, e essas ferramentas, como eu disse, você vai aplicar com você e você vai poder aplicar com as pessoas com quem você trabalha. Então, vai ser aulas por módulo e a gente faz por módulo mesmo. Por quê? Para você ir liberando por módulo, para que você, na hora que for na aula mensal, ter as dúvidas daquele módulo, né? E a gente ir passando passo por passo. Então, eu sei que algumas pessoas estão interessadas nesse próximo nível, porque já entenderam
que elas que são as responsáveis pelas suas carreiras. Interessante, né? E como que é a garantia, Márcia? 30 dias, se você não gostou do treinamento, 100% do seu dinheiro vai ser entregue. Mas tem algo mais que a gente vai fazer aí nessa primeira turma também, né, Olívio? Se você... Mas você vai falar já? Já? Vou falar já. Tudo bem, Olívio? Vou falar já. A ideia e já coloquei aqui, tá? Então já vai ser isso mesmo. A garantia é 90 dias. O que significa? A gente vai ter um plano de desenvolvimento. Se você assistiu todas as aulas, as 5 aulas, se você assistiu todas as aulas do curso, você está tirando as suas dúvidas no grupo, o meu grupo vai avaliar como que está a sua performance. Se mesmo assim você não está atingindo os seus objetivos, eu vou te pegar na mão nesse momento e vamos falar, pera lá, o que está acontecendo? Vamos ter aí um PDI, aonde nós vamos estar junto com você, e se mesmo assim você não atingir o seu objetivo, eu me comprometo a devolver o dinheiro que você investiu e te pago do meu bolso, olha lá, R$500. Por que você está fazendo isso, Márcia? Porque eu confio naquilo que eu estou vendendo. Eu tenho certeza que se você fizer, acabou justificativa. Acabou o não dar certo, porque vai dar certo. Olha só, que interessante. Assista os depoimentos se você não acredita. Tá, Márcia, qual é o preço desse produto que você está falando agora? Os bônus, nós falamos dos bônus? Acho que eu pulei aqui. Ah, o bônus eu vou falar. Ué, onde que tá os bônus aqui? Gente, peraí que eu vou... Tá aqui, os bônus. Tem que falar dos bônus agora. O bônus que nós estamos falando, deixa eu ver. Primeiro bônus que nós vamos dar para essa primeira turma, certo, Olívio? Primeiro deles, as pessoas que se inscreverem, os 5 primeiros que se inscreverem, até segunda-feira, mas olha só, nós vamos ter uma sessão individual de 1h30. O que significa essa sessão? Aonde, com certeza, aquilo que você está trazendo para mim, eu já vivenciei em algumas histórias da minha vida, são 25 anos de trabalho como liderança. Ou tenho algum liderado que já passou por isso. Então, certamente, algum baita insight vai vir para você. Você vai ter essa sessão. Que mais? Nós temos um livro autografado com vários executivos. Eu estou como coautora. O livro é fantástico. Você vai receber um livro autografado. E eu estou falando nesse livro sobre agilidade emocional. Como você, não é só inteligência emocional, como que eu posso ser ágil emocionalmente? Fantástico. Temos um bônus da aula de gestão de projetos com um baita gerente de projetos. Olha aí, bonito. Para poder apresentar quais são as estruturas de projeto, para você visualizar como você pode entregar os seus produtos num formato de projetos. E ele fala também sobre gestão de tempo, além do que você vai ouvir no curso. Temos também o professor Pascoal, que é um querido. Ele está falando de empreendedorismo, alternativas e soluções. É um professor universitário que trabalha com grandes instituições, aonde ele vai falar do Canva, como que você desenvolve um Canva, como você faz um SWOT para a empresa. É um baita de um conteúdo, gente. E um conteúdo que nós estamos colocando nessa turma. As pessoas que se inscreverem, aí, gente, de verdade, é para quem se inscrever até domingo, agora, vai ter a participação na primeira turma do Chief Happiness Office, que é um curso que nós estamos abrindo para certificação de gestor. O que é Chief Happiness Office? A gestão da felicidade. As empresas estão contratando esse profissional e você vai ter essa certificação de Chief Happiness Office. Fantástico, né? Esses são os nossos bônus. E aqui eu estou falando, né? Harvard, o jeito de ser feliz, aquilo que nós falamos.
Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas você precisa ser feliz para ter sucesso. As empresas descobriram que pessoas felizes têm resultado. Mas feliz de ficar dando tapinha nas costas, Márcia? De fazer as pessoas gostarem de mim? Não. De ter um plano do que verdadeiramente é um salário emocional, como que você pode montar, como que você pode entregar isso para grandes empresas. E olhando todo esse contexto, qual o investimento que você vai ter no nosso produto, tá, gente? O bônus todos, ele dá um valor aí de 7.520. Se você fosse comprar cada um desses produtos, à parte, você pagaria o valor de cada um deles, que dá esse montante de 7.520, tá? A mentoria, eu falo que em algumas empresas a gente chega a cobrar até mais, né, Olívio? Então, mas a gente colocou aqui uma média de R$10.000, que é este treinamento com o conteúdo que você vai ter acesso. Daria aqui 17.520. É um valor que a gente tem e é factível. Só que para essa primeira turma, não vai ser esse valor. Olha só, o treinamento do Outlier, ele seria, o valor correto do treinamento, ele está a 3.700 que a gente está vendendo, é isso, Olívio? Isso mesmo. Ele está sendo vendido como 3.700. Que já está barato. Muito, por tudo isso que a gente está entregando, né? Agora, nós não vamos fazer isso. Márcia, por que você está fazendo esse preço então? O que você está querendo com isso? Eu quero de verdade que você não tenha mais desculpa. Olha que interessante. Se você não conseguir atingir seu objetivo, a gente está falando que a gente vai fazer um PDI com você, você vai ter o seu dinheiro de volta, vai receber R$500 a mais. Então, chega de desculpa. É hora de eu movimentar. E quantas mais pessoas a gente conseguir atingir, melhor o impacto que nós estamos trazendo. O valor que vai ser feito, disponibilizado até domingo, 24 horas, tá? 23h58, são 12 parcelas de R$107. O que é 12 parcelas? Faz aí. 107 dividindo por 30. Vamos aqui. Eu não sou boa de matemática, tá, gente? Eu falo que a minha área é humana. Você tem R$3,56 por dia. Dá para pagar um café? Acho que não, né? Pagamos um café mais caro hoje aqui, né? Nenhum café você toma com R$3,56. Mas você pode reverberar ou pode transferir esse valor para um benefício. Ouça novamente os depoimentos das pessoas que já fizeram e como elas têm resultado. É impressionante. Você vai ficar fora dessa? É uma decisão sua. É sua. É interessante. Se você comprar quando nós vamos abrir o carrinho, na segunda, né, Olívio? O Chief Happiness Office vai estar disponível até domingo também, tá? Então, você vai ter acesso aos bônus e o Chief Happiness Office. E os 5 primeiros vão ter uma sessão de 1h30 comigo, onde nós vamos sentar, vou te conhecer, vou entender, você vai sair de lá com um plano de ação. Os 5 primeiros. E depois, nós vamos continuar fazendo esse treinamento por 12 de R$147. Gente, 147 dividido por 30, olha lá, R$4,90, ainda não pagamos o café. Ainda não pagou o café. Mas eu te digo uma coisa, eu falo, né, que as oportunidades passam. E muitas delas pode ser que a gente não aproveite. E o seu concorrente aproveite. Olha só que interessante. E neste momento pode ser que eu deixei dinheiro na mesa. E eu gosto muito de usar a seguinte frase: seu futuro depende de muitas coisas, mas antes de mais nada, olhando para cá, né? O seu futuro, ele depende de muitas coisas, mas antes de mais nada, ele depende de você. E aí, qual vai ser o seu próximo passo? Eu sei qual foi o meu. Eu sei o que eu vivi, as dores que eu senti, para eu chegar nesse passo a passo que você vai ter acesso. Nas ferramentas que nós temos, que você vai ter acesso, né, Olívio? E nós temos até uma surpresa aí que não vou falar agora, né, bonito? Do que nós podemos, inclusive, entregarmos com... Pode falar já?
Olha só, agora, eu falei, agora pode falar? Uau! É que até então a gente não sabia se podia ter ou não. Essas ferramentas que você vai ter disponibilidade no treinamento, elas vão estar no aplicativo. É um aplicativo que nós chamamos C2P, Connection to People, conexão de pessoas, e você vai ter acesso a essas ferramentas. Qual a quantidade de ferramenta que a gente tem lá, bonito, já? Quase 100 ferramentas. Nós temos por volta de quase 100 ferramentas, mas que ferramentas que nós temos lá? Aquelas só que é facinho? Não, nós temos ferramenta que vai realmente mudar a sua história. E aí? Tô te estendendo a mão. Você vai vir? Te aguardo lá, do outro lado. E espero do fundo do meu coração que essa mensagem tenha te tocado, porque não é só por você. Quando nós fazemos alguma coisa na nossa vida, nós fazemos pelas pessoas que nós amamos. Você tem essa responsabilidade. Um beijo no coração, que Deus te abençoe e te aguardo do outro lado.